transformado nessa noite, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra. Glória a Deus, Senhor. Em nome santo do Senhor, te damos graças e te rendemos louvores. Recebe, Senhor, esse culto para a glória e o louvor ao teu santo nome. Amém e amém. Amém, meu Senhor. Glória a Deus. Amém? Poxa, gostaria de deixar somente 3 versículos, irmãos. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, versículo 17, 18 e 19. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 17, 18 e 19. Jeremias 17, Jeremias 2, 17, 18 e 19. Amém? Glória a Deus. Costume, né? Nas assembleias a gente vai lá e estudar um texto bíblico, né? Já sai comendo. Segundo Jeremias capítulo 2, versículo 17, diz assim: Tu não adquiriste isso para ti, uma vez que abandonaste o Senhor teu Deus, quando Ele te conduzia pelo caminho. E agora, o que tu tens para fazer no caminho do Egito? Para beber as águas do Sior? Ou o que tens tu para fazer no caminho da Síria? Para beber as águas do rio? Tua própria perversidade deverá te corrigir, e tuas rebeldias irão reprovar-te. Sabe, portanto, e vê que isto é uma coisa má e amarga, que tenhas abandonado o Senhor, o teu Deus, e que o meu temor não está em ti, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Uma palavra poderosa, né, para o Israel rebelde, né? O profeta, né? O profeta chorando, o profeta do poço, o profeta das lamentações, né? Ele estava ali clamando pelo povo e dizendo ao povo as palavras do Deus Altíssimo, né? E que o povo, né, iria colher aquilo que eles também semearam, né? Aquilo que eles semearam irão colher agora em diante, né? Pelo cativeiro. E o Senhor deixa bem claro, né? Sabe, portanto, ver que isso é uma coisa má e amarga, o quê? Que tenhas abandonado o Senhor teu Deus, e que em ti o temor do Senhor não habita mais. Olha só, é amargo e mal, né? Abandonar e não temer ao Senhor, né? Aí ele diz aqui, é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Tá. Continua, tá gostoso esse pau aí. Vamos lá. Sucedendo ao pastor Cláudio, né? A gente está dando continuidade aí. Aleluia. Deus abençoe, né? Que maravilha. Meu Deus do céu. Eu vou ler nessa versão aqui, que é simples entendimento para os irmãos. Repite essa mensagem maravilhosa aqui que o irmão Lucas acabou de ler. Jeremias 2,17. Povo de Israel, foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Você abandonou a mim, o Senhor, o seu Deus, quando eu estava guiando pelo caminho. E agora o que é que você vai ganhar indo até o Egito para beber a água do rio Nilo? O que você vai ganhar indo até a Síria para beber a água do rio Eufrates? A sua própria maldade o castigará, e você será condenado, porque me abandonou. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor, seu Deus, que deixou de me temer. Eu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que estou falando. É muito poderoso esse verso que ele deu. Isso aqui ficou mais de 5
simples entendimento para nós, né? Mas vamos dar continuidade. O nosso estudo é referente corpo, alma e espírito, e dentro desses estudos nós falamos em comunhão. E aí eu estava explicando a comunhão, o que é ser cheio do Espírito Santo, e ainda na comunhão, vamos explicar aqui. Vou estar trazendo aqui para os irmãos o que é a comunhão com a igreja, o que é a comunhão com os ímpios, o que é a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. O que é a comunhão nesse, vamos dizer assim, cada setor. Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia. João capítulo 17. Quem achar, leia para nós, por favor. Isso. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Santificai-vos na minha palavra. A minha palavra é a verdade. É logicamente que nós sempre damos, como se diz assim, damos de cara com uma palavra muito feia. Nós damos de frente sempre com alguns irmãos que falam: irmã, eu acho assim. Não, nós não tem que achar nada. O que as Escrituras está dizendo? Jesus falou: santificai-vos na minha palavra, porque ela é a verdade. E o nosso condutor, a nossa bússola é a palavra de Deus. Quem é Satanás? Ou não? Como Jesus venceu a Satanás no deserto? Ele em forma humana, ele sendo Deus, porém em forma humana. Como que ele venceu a Satanás? Pela palavra. Satanás falou, Satanás disse assim, ó: não é tu, Marcos capítulo 4, não é tu, filho de Deus? Transforma as pedras em pães. Jesus, usando a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que vai acontecer com aquele que acrescenta o que já está escrito, ou tira o que já está escrito? Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. Quem achar aí, leia para nós, por favor. Apocalipse 22, 19. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. A irmã dá uma pausa aí, que eu vou pedir para a irmã ler mais uma vez. Irmão Lucas, leia para nós em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21, por favor, meu irmão. Vamos ver como é que está aí na King James. 19, 20, 21. O 20 e 21. 1 Pedro. Segunda Pedro. 1, 20 e 21. Isso. Sabendo isso, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia não veio no tempo antigo, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Lê mais uma vez, nosso irmão, por favor. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aleluia. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nem
nenhuma profecia da Escritura, nenhuma dessas profecias que está descrito neste livro sagrado é de particular interpretação humana, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia, meus Deus. Nós ficamos com a palavra, seja o governo falando alguma coisa, seja o parente falando alguma coisa, seja vizinhos falando alguma coisa, fiquemos somente com as Escrituras. Aleluia, Senhor. Quando você fala assim, quando a Bíblia fala que homens inspirados pelo Espírito Santo escreveu aquilo que Deus mandou escrever, falou através do Espírito Santo, ou seja, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo assim, conduzido pelo Espírito de Deus. Eles foram conduzidos pelo próprio Deus. Hoje eu estava lá no trabalho e, irmãos, lembre sempre disso. É um tema muito polêmico, mas temas polêmicos que muitos não querem tocar no assunto. Temas polêmicos. Eu estava conversando com o pastor e o presbítero. Falei, olha, segundo as Escrituras de Gênesis, Apocalipse, não existe pastora. Isso é antibíblico. Isso, a primeira pastora no mundo surgiu no ano 1850. Tantos anos para aparecer uma pastora. Mas por que, pastor Cláudio? Veio através do movimento feminista. Aí o movimento feminista, nós queremos direitos iguais. Nós queremos direitos iguais. A mulher pode ser uma delegada? Pode. No movimento secular, no mundo. Mulher pode ser uma juíza? Pode. Pode ser até presidenta? Pode. Pode ser delegada? Pode. Pode ser pastora? Não pode. O governo de Deus é só para homens. Mas por quê? É machismo? Não. Isso é ciência. Como Deus é tremendo, irmãos. Segundo a psicologia, a neurociência vai dizer: a mulher é um ser emocional, o homem é um ser racional. Deus criou primeiro quem, o Éden? O homem. Aleluia. O sacerdócio veio com quem? Quando Deus chamou Moisés? Com Arão. O Novo Testamento, quando Jesus veio, ele chamou quantos discípulos? 12. E depois escolheram quantos? 70. Na história da igreja não se há bispa. A palavra é psicopata, vem da palavra grega. Psicopata, presbítero, pastor, ancião e bispo. Praticamente, estou falando que praticamente é quase a mesma coisa. Praticamente é para homens. Aí veio o ímpio, sabe aquele ímpio metido a sabido, que quer dar uma inteligente? Não, não ser machista, não. Eu creio na Bíblia, eu vou pela Bíblia, não tiro e nem acrescento. Não é que as mulheres revalidam, não. O ministério, a igreja de Cristo precisa das mulheres. Quem que viu lá o túmulo aberto? Exatamente. Quem gerou o Messias? Aleluia. Esse tudo é muito importante. Lá no Velho Testamento, Baraque, quem foi a profetisa que matou os inimigos? As irmãs lembram? Não, Jezabel é mulher. Isso. Quem Deus levantou como rainha no lugar de Vasti e salvou o povo? Exatamente. Aleluia. Você vê como as mulheres é muito importante. Mas o governo não é machismo, irmão. Isso é questão de ciência. Coloca uma mulher para tomar conta do povo. Já não é trabalhoso tomar conta do lar. Ainda tem mulher que trabalha.
tem que fazer comida, tem que lavar. Lógico, o marido ajuda, mas não é muita carga já. Agora você vai cuidar do sentimento de homens e de mulheres. A mulher vai agir pelo sentimento. Agora sejamos sinceros. A mulher, eu tenho uma esposa, sei como é que é. Onde eu moro só tem mulher. É sogra, é a mãe da sogra, é cheio de mulher. Então, quando a mulher está nervosa, ela age pelo sentimento. Ela não vai pela razão. A senhora, sua mulher, você entende. Quando bate aquela raiva, não está na móvel, não está o sabonete, o travesseiro, o chinelo, o que tiver na mão, vai no rosto do marido. É assim, não é? Emocional. Já o homem, ele vai pensar antes de fazer qualquer coisa. Ele pensa tanto que chega uma hora que ele acaba não fazendo nada em certas situações. E aí esse gritão, ele vem, você acha que eu falei, olha, você está falando algo que você não entende. Você não tem moral para falar. Você é analfabeto bíblico, você não entende Bíblia. Não, você é analfabeto bíblico, não é desfazer da pessoa. Nós só podemos entrar no assunto se nós entendemos o assunto. Eu só vou falar de Bíblia se eu entender a Bíblia. Não é que eu sei tudo, mas eu sou um estudioso das Escrituras, estudo as Escrituras. Eu não sei tudo, não tem como sabe o professor saber tudo. Mas o que sabe, ele passa, ele ensina. Agora vem uma pessoa que não sabe de nada e quer mostrar que sabe. Nós não trabalhamos com achismo, nós trabalhamos com as Escrituras. Aleluia. Mas, pastor Cláudio, tem muita mulher que é muito usada porque é homem, e tem muitos homens que estão afrouxando, se acovardando, mas não dá o selo, não legitima uma mulher cuidar do governo de Deus. Não legitima. Não legitima. Ela tomar conta do governo. Eu não quero entrar na igreja onde quem tomar conta é uma mulher. Entra depois, como que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer, Jesus? Entra disfarçado em uma igreja que tem uma pastora, vê como é que funciona o negócio. Deus fez primeiro o homem, depois a mulher. Quem que é a cabeça da casa? O homem. Deus chamou a mulher para ser cabeça ou auxiliadora, ajudadora? Exatamente. Aí a mulher manda na igreja e o marido manda em casa. Ué, peraí, mas trocou os valores? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 vai dizer: e o bispo, gênero, gramaticalmente, na gramática portuguesa, gênero masculino. O bispo, aquele que almeja o episcopado, almeja ser bispo, pastor, do governar o povo de Deus, vai dizer que não seja iracundo. Vamos ler que é melhor, vamos ler. 1 Timóteo, eu quero compartilhar isso, porque aqui é muito importante isso, irmãos. Irmão, essas mulheres vão ser condenadas, elas vão dar conta no dia do juízo. Elas vão dar conta com Deus. Capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Os deveres dos bispos e diáconos. Aqui está no gênero masculino, aqui está falando de homem. Mas vamos falar do pastor, do bispo. Esta é uma palavra fiel. Olha o que está dizendo. As Escrituras, isso aqui é fiel e verdadeiro. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, alguém deseja ser bispo, ser pastor, excelente obra deseja. Aí vai dizer, olha aqui um dos princípios para poder ser um pastor. Mas antes disso, antes de lermos aqui, 2 Timóteo 2,15. Está bem do lado. Deixa aberto. 1 Timóteo 3, vai lá para 2 Timóteo 2,15. Vamos ver isso aqui. Olha o que vai dizer aqui para o psicopata, aquele que quer ser um presbítero, um pastor, um bispo, ou seja, quer cuidar do rebanho de Deus. Vai dizer assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar,
King James, meu irmão Lucas? Leia para nós, por favor. Procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Opa, então vamos lá. Aquele que quer ser obreiro, só que aqui eu estou falando do pastor, do psicopata. Apresenta-te, ou seja, tenha conhecimento, saiba ensinar, saiba conduzir. Permita que o Espírito Santo te conduza. Ele se prepara para depois se apresentar diante de Deus, que saiba manejar a palavra da vida, que não tem do que se envergonhar. Agora vamos voltar para 1 Timóteo 3. Aí vai dizer, versículo 2: convém, ou seja, é necessário, precisa, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto, capacitado para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, nem avarento. Aí aqui vai, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos, ou seja, em sujeição com toda a modéstia, ou seja, os seus filhos que moram na sua casa têm que servir ao Senhor também, para que o seu episcopado, para o seu pastoreio seja aprovado. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Ou seja, o que é neófito? É ignorante. O que é ignorante? Sem conhecimento. Neófito é aquele que não tem conhecimento. Ou seja, o novo convertido que é consagrado a pastor, ele vai cair na armadilha do diabo, porque a soberba vai entrar. Ele é novo convertido, aí ele vai levantar o peito: eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou isso. A soberba vai vir, e ele vai cair no laço do diabo. Vai dizer também o 7: convém, é necessário também que tenha um bom testemunho do que estão de fora. Ou seja, os que estão de fora têm que ver que você tem um bom testemunho. Os que estão de fora têm que ver que você dá bom testemunho acerca de Cristo, para que não caia em afronta e não caia no laço do diabo. Você vê como isso é muito sério? O episcopado é para homem. E tem muita mulher que bate na tecla. Elas vão dar conta com Deus. As irmãs, não sei se vocês chegaram a conhecer, era uma diaconisa, uma missionária, uma evangelista, uma ovelha consagrada, era pastora. Ó, a soberba levantou. Já conheceram a irmã assim? As irmãs já chegou a conhecer? Você vê que não é de Deus isso. Não é, irmãos de Deus. Consagrada pastoral, a soberba entrou. Começou a andar soberbamente. Atos carnais, não é de Deus. Deus mandou consagrar aquela irmã, a pastora. Não existe. Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Aleluia. E Apocalipse, conforme nós lemos, eu tinha que passar isso para os irmãos. Apocalipse 22, 19. Aí vai dizer:
se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Você vê, irmãos, que o texto é simples de se entender. Eu não vou me recordar agora o capítulo de Timóteo lá e de Corinto, mas apóstolo Paulo vai falar assim: eu não admito que a mulher use de autoridade sobre a igreja. Eu não admito. O próprio Paulo de Tarso: não admito que a mulher seja a cabeça do governo de Deus, do povo de Deus. Paulo vai dizer isso. Irmãos, a doutrina que nós estamos estabelecendo, a doutrina que nós estamos alicerçados, é a doutrina dos apóstolos. Deus inspirou 12 apóstolos para escrever o que está em nossas mãos. Em Apocalipse 21 vai dizer que as 12 portas da Nova Jerusalém que desce do céu tem os nomes dos 12 apóstolos. Cada porta tem uma pedra preciosa, e cada porta tem o nome dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42: e perseveravam indo de casa em casa. Atos 2, versículo 42: e perseveravam indo de casa em casa, no repartir do pão, aleluia, perseverando na doutrina dos apóstolos, aleluia. Como é que sai daqui de James como Lucas? Esse Atos 2, 42. Eita, água maravilhosa, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Pronto. Espera, mas não, irmão Cláudio, é assim não. Espera aí. Eu fico com aquilo que Deus deixou através dos seus santos apóstolos, os mártires, os príncipes dos martírios, os príncipes do testemunho do mártir, da morte de Cristo Jesus. Eu fico com o que os apóstolos falaram. Pronto. Tem que ficar com aquilo que Jesus disse. João capítulo 12, versículo 48. Eu estou tentando entrar aqui no nosso estudo, aleluia, mas é necessário compartilhar isso. Quem achar aí, pode ler em alta voz para nós. João 12, 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem com quem eu julgo. A palavra que tenho pregado é essa a de julgar no último dia. Aleluia. Vocês rejeitam a mim e a minha palavra vai te julgar no último dia, ou seja, no juízo final, a minha palavra vai te julgar. A minha palavra. Ou seja, então, irmão, nós temos que perseverar na doutrina de Cristo através dos santos apóstolos. Nós temos que perseverar naquilo que Jesus deixou para nós através dos apóstolos de Cristo. Mas tem um apóstolo, é filho do diabo. Não existe apóstolo nos dias de hoje. É filho do diabo. Não existe. Eles estão querendo roubar uma honra que só tiveram 13. E um estava cheio do diabo que até se suicidou, que traiu o Senhor Jesus. E Paulo entrou na vaga apostólica de Judas. Então, não tem mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos são aqueles que viram a Cristo, que tiveram contato com Cristo ressurreto. Aqueles que viram. Não existe. Hoje o que existe é até bispo, ancião, pastor, presbítero, praticamente quase a mesma coisa.
Só diferencia de algumas características, mas é quase a mesma coisa. Não existe negócio de apóstolo e nem pastora. Ai, quanto mais bispo ou apóstola? Isso é uma blasfêmia. Isso é muito grave. Apóstola, bispa, isso é coisa do diabo. Pastora, isso não é de Deus. Isso fere as escrituras, vai contra as escrituras. Ah, eu vou fazer do jeito que eu quero, irmão. Tá bom. Você vai dar conta com Deus no juízo final. Gálatas capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9. O próprio Paulo vai dizer, Gálatas capítulo 1, do 7 ao 9. Paulo vai dizer, se eu mesmo, ou anjo descer do céu, e pregar um outro evangelho do que Jesus tem nos ensinado, é anátema, seja amaldiçoado, é maldito. Como isso é muito sério, irmãos. Nós não queremos ser vistos pelo Senhor como malditos. Nós não queremos isso. Mateus capítulo 7, versículo 23. Vai dizer aí o 24: Senhor, Senhor, no teu nome expulsamos o demônio, em teu nome curamos o enfermo, até ressuscitamos mortos. Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, eu não te conheço, por praticar a iniquidade. Salmos capítulo 66, versículo 18. Salmos 66, 18. Se eu ouvir a iniquidade do meu coração, Deus não me ouvirá. Deus não vai ouvir. Está ouvindo os pensamentos de si mesmo. Não está querendo ser conduzido pelo Espírito Santo. João capítulo 9, versículo 31. Deus não ouve pecadores. E aí como é que fica? Realmente Deus não ouve. João 9, 31. Deus não ouve a pecadores. Mas se este teme a Deus, este Deus a ouve. Segundo as Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se este povo, que se chama pelo meu nome, orar, se arrepender, se converter nos teus maus caminhos, nos teus pecados, eu ouvirei do alto dos céus, sararei a terra e perdoarei seus pecados. Deus só irá, não é que Deus é surdo, não. Deus só irá dar ouvido, dar crédito àquele que está se arrependendo, se lamentando. Lamentações capítulo 3 vai dizer: do que se lamenta o homem a não ser dos seus pecados? Do que se queixa o homem a não ser dos seus pecados? Lamentações capítulo 3, versículo 29. Caia com a boca no pó, e talvez assim haverá esperança. Tem que se arrepender. Mateus capítulo 3, versículo 8 a 11. Mateus 3, do 8 a 11. O próprio profeta João Batista vai dizer: mostre frutos dignos de arrependimento. O machado está pronto. Vai cortar toda a árvore que não dá fruto. E o Senhor vai pegar o trigo, guardar no seu celeiro, a vida eterna, o céu. E a palha, para nada serve, vai ser jogada no fogo. Porque uma árvore que não dá fruto é inútil. Em João capítulo 15, Jesus vai dizer: meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são os ramos, e se vocês estiverem introduzidos, ou seja, se vocês estiverem em mim, tudo o que vocês pedirem ao meu Pai vos será acrescentado. Aquilo que você pedir do meu nome, o meu Pai dará a vocês. A árvore é reconhecida pelos seus frutos. Aleluia. Eu estou tentando entrar aqui no estudo, meu Deus do céu. Estou tentando, mas vamos ver se eu consigo aqui. Aleluia. Vamos lá. Esse PDF o irmão Lucas mandou para os irmãos, referente à comunhão. Eu tenho que mandar o outro PDF. Não mandou? Mandei não? Não. Pai, te achar que eu mandei. Eu mandei qual, meu? Sério, pai? Me perdoe, irmão, eu esqueci. Eu tinha certeza que eu tinha mandado. Não me lembro para mandar hoje. Não esqueço também. Mas vamos lá, vamos ler alguns versos bíblicos aqui. Aqui estamos falando, eu vou falar aqui com os irmãos, compartilhar referente à comunhão com os companheiros cristãos, os servos de Deus. Salmos, abra
algum irmão abre em Salmo 133. Leia do versículo 1 ao 3. E o irmão Lucas, abra em Colossenses 2:2. Depois que leia os Salmos 133, do versículo 1 ao 3. Salmos, alguém achou Salmos aí? Se quiser pode ler para nós, é o verso 1 ao 3. Isso. Ó, quão bom e quão suave é os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce ao homem seus vestidos. Como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordeia dentro e a vida para sempre. Glória a Deus. A comunhão entre os irmãos. Ó como é bom e agradável viver unidos com os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a qual desce pela a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A importância de termos comunhão uns com os outros, seja aqui, seja na rua, seja no mar, é necessário termos comunhão. Lê para nós, por favor, meu irmão, Colossenses 2:2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plena certeza de entendimento, para a confirmação do mistério de Deus e do Pai e de Cristo. Aleluia, Jesus. Para que os seus corações sejam animados, Colossenses 2:2. Para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus. É muito importante a comunhão entre os santos. A comunhão dos verdadeiros crentes com o Senhor e uns com os outros, os ensinos essenciais relativos a esta verdade, podem ser assim apresentados. A comunhão surge como um novo nascimento. Quem é nascido da água e do Espírito, quem é nascido de Deus, tem comunhão uns com os outros. Tem comunhão uns com os outros. Os irmãos, se quiserem anotar, está em João 3, 1 ao 12. Perdão, João não. 2 Coríntios. Isso mesmo. João 3, 1 ao 12. Quem tem comunhão uns com os outros é porque é nascido de novo. E o nascimento vai falar em João, capítulo 3, versículo 1 ao 12. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, só quem é nascido de novo tem comunhão com os irmãos. Deixa eu ler aqui, 2 Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. Eis que faço tudo novo. Quem é nascido da água do Espírito tem comunhão com os irmãos.
Sua paternidade espiritual comum faz deles uma irmandade. Hebreus capítulo 2, do 11 ao 13. Hebreus 2, do 11 ao 13. Estamos falando a comunhão entre os irmãos. E quem é nascido de novo tem comunhão com seus irmãos. Senhoras? Hebreus 2, do 11 ao 13. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha. Ele chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome. A meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Oh, maravilha do Senhor! E outra vez porém nele a minha confiança. E outra vez eis-me aqui, a mim, aos filhos que Deus me deu. Aleluia. No meio da congregação irei glorificar o Senhor. No meio da congregação irei entoar louvores ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Dessa forma a comunhão representa a unidade espiritual que liga os crentes a Jesus Cristo e uns com os outros. Aleluia, glória a Deus. Isso é muito importante. Tem muito versículos bíblicos aqui para ler com os irmãos, é muita coisa. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Essa unidade transcendente os laços naturais, embora não venha abolir as diferenças providenciais entre os crentes. Essa comunhão encontra um resultado visível no compartilhamento mútuo dos bens materiais. Romanos capítulo 12, versículo 13. Compartilharei isso aqui com os irmãos, porque isso aqui é muito importante. Romanos 12, 13. Romanos 12, 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades e segue a hospitalidade. Aleluia. Comunicai os santos as vossas necessidades. Na comunidade apostólica, no Pentecoste, este compartilhamento tomou a forma de uma comunidade de bens, embora não seja evidente que esta inovação tenha se tornado uma precedente para as épocas seguintes. Em um nível mais elevado, a comunhão prepara para o uso livre dos dons espirituais, embora esses dons não sejam igualmente conferidos a todos os crentes. Dentro da comunidade cristã, as posições de liderança são tão importantes quanto as posições de submissão. Restrita aos regenerados, a comunhão dos santos exclui necessariamente todos os outros relacionamentos que não lhe sejam compatíveis. O Filho de Deus não pode mais participar no nível espiritual dos planos e programas da humanidade pecaminosa. Vamos ler aqui alguns versos aqui, que aqui está falando de comunhão que não devemos ter. Salmos capítulo 1. Não aceitar na mesa, não sei se nesses dois. Salmos capítulo 1. Quem abrir primeiro aí pode ler. Não, só alguns versículos. Leia os 3 primeiros versículos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto
Aleluia. Aí vai dizer o 4: não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento se espalha. Pelo que os ímpios não irão existir, não subsistirão, ou seja, não irão existir no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, ou seja, na congregação, no meio dos santos, não fica aquele que está de engano, não fica aquele que é impuro, não fica aquele que não quer ter um arrependimento genuíno, não fica aquele que não dá frutos de arrependimento. O ímpio não fica no meio da congregação, mas só os regenerados, arrependidos, lavados, consagrados no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso é muito forte. Provérbios, vamos ver se eu lembro o capítulo 4, 14 a 16. Provérbios 4, 14 e 16. O que vai dizer também referente a isso, irmãos? Provérbios 4, do 14 ao 16. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Perdão, é Provérbios 4, do 14 ao 16. Olha o que vai dizer. Provérbios 4, 14 ao 16. Não entres na vareda dos ímpios, ou seja, não entre no caminho dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita, olha o que Deus está dizendo, evita-o, não passes por ele, ou seja, desvia-te dele, passa longe, não passa nem perto dele, pois não dormem se não fizerem mal, foge deles, o sono se não fizerem tropeçar alguém, ou seja, eles não dormem sem antes fazer mal a alguma pessoa. Olha o que está dizendo, evita, passa longe deles. Agora vamos mais profundo. Sabe aquele lá que disse o seguinte: irmão, eu sou igual Tomé. Para mim saber o que é crente, eu tenho que ver os frutos. Eu tenho que ver quem é dentro de casa, eu quero ver como que é na igreja, como que é os vizinhos. Os irmãos já sabem, eu sou igual Tomé, eu tenho que ver para crer, tenho que ver os frutos. Mas vamos ver o que está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Aí eles estão falando da comunhão com a qual não devemos ter. Falamos aqui da comunhão com os crentes, alguns versos bíblicos. Mas e a comunhão com os ímpios? E a comunhão com aquilo que não é para ter? 1 Coríntios 5,11. Quem achar primeiro, pode ler para nós. Ah, pastor Flávio, tem nada a ver, meu amigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, eu falei, né? Quem acha aí, pode ler para nós. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizem: se irmão for de vaso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda não mais. Olha aí, irmãos, olha como isso é muito sério. Eu vou ler aqui mais uma vez para os irmãos. Mas agora escrevi: e não vos associeis com aquele que diz irmão, mas é devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal, você nem coma. Vai conhecer isso aqui, irmão? Ah, eu sou irmão, mas eu tomo cachaçinha. Eu sou irmão, mas eu cheiro a cocaína. Eu sou irmão, mas eu fumo maconhazinha. Eu sou irmão, pai do céu, eu sou
Mas vamos ver outros versos bíblicos. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 18. Eu vou ler aqui para os irmãos. 2 Coríntios 6, 14. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 18. Olha o que vai dizer: não vos prendeis ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia, ou seja, que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Ou seja, as imagens de escultura feita por mãos de homens? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como disse: neles habitarei, e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Aqui nós estamos falando acerca de não termos comunhão com aquele que é infiel, com aquele que é ímpio, com aquele que é mau, aquele que está irmão, mas é mau testemunho. Hoje o pastor falou: pastor Cláudio, você é o homem mais polêmico que eu conheço. Então, eu zelo pela verdade, a verdade é verdade. Satanás gostou ou não, gostaram ou não, a palavra é a palavra. Eu sou assim, não estou para agradar. Eu estou buscando viver somente a verdade, somente a verdade. Nós luta por isso. Então não vai ser polêmico. Gálatas capítulo 1, versículo 10 vai dizer: se eu agrado aos homens, eu não sou discípulo de Jesus. Se eu desagrado aos homens, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 16, Paulo vai dizer: irmãos, eu me tornei inimigo de vocês por falar a verdade. Então, irmão, quem fala a verdade é polêmico. Quem anda com a verdade é polêmico. Ah, irmão, claro, não pode assim. Nós temos que fazer assim, nós temos que trazer o mundo para a igreja. Nós temos que ficar a igreja do preto. Nós temos que colocar luzinha de LED. Nós temos que cantar no escuro. Nós temos que ficar tudo bonitinho, igual a boate. Nós não temos que virar o mundo para ganhar o mundo. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Pregue somente a palavra. É simples e o Espírito Santo vai convencer. Nós temos que pregar a verdade, viver a verdade e ser um bom testemunho, que tendo um bom testemunho, a palavra, a pregação vai sair com poder. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, vamos encerrar por aqui. Meu Deus, glória a Deus. Senão ia ter meia-noite, irmãos. Olha que bênção. Está gostoso demais aqui. Está muito gostoso aqui, irmãos. Vamos encerrar aqui, amém, em nome de Jesus. Aleluia. Deixando avisado para os irmãos, sexta-feira não iremos ter a aula, porque a minha esposa vai estar se formando, é a formatura dela. E ela quer que eu vou lá acompanhar a formatura da enfermagem, que ela está se formando, amém? Aí que a gente está avisando de antemão aos irmãos. Mas no dia de ação de graça, estarei com os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Estarei com os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Amém? O negócio da gostoso passa rápido, irmão. Irmãos, sexta-feira, pastor, não vai acontecer. Mas a gente vai ter, uma atividade aqui. Glória a Deus. A gente está aqui, né?
Vocês sabem também, alguns irmãos, mas nós estamos aqui. A força que tem dado, nós é o Espírito Santo. Glória a Deus. Quando muitos homens disseram, né? Como é que eu vou falar, né? Quem disse que é você que vai falar? Vai abrir a boca, mas você só, quem vai falar sou eu, né? Quem dá sabedoria, o Espírito Santo. Quanto mais nós chegarmos a Deus, mais conhecimento de Deus, mais conhecimento de nosso Senhor, né? Mais conhecido dele é Deus, mais conhecido ele, nós vamos conhecer, amém? Aleluia. Vamos colocar de pé. Nossa irmã Isabel pode estar orando para conhecer o Senhor, amém? Glória a Deus, Jesus. Pai Santo, obrigado por essa oportunidade, o privilégio de estar com os irmãos, Senhor, nesta congregação, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor amado de glória. Teu é o reino, o governo, todo o poder, Senhor, toda a majestade santa, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja aí no coração de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Jesus é a nossa luz, é a força que nos conduz. Jesus é a nossa luz, é a força que nos conduz. Aleluia. Glória a Deus.